Olá, pessoal do Vencendo Concurso, estou aqui para mais uma aula, dessa vez para falar sobre a lei orgânica, do município. Então aqui é a minha apresentação, meu nome é professor Fábio Inácio, eu sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, Ciências Políticas, pós-graduado em Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Gestão Pública, também já fui gestor, já fui vereador, já fui secretário, então conheço bem aí os meandros das leis municipais, Então a gente consegue aí, e também sou um concurseiro, então acumulei a experiência de fazer vários concursos e vamos falar da lei orgânica do município de Cajamar, tá? Então, é uma lei, que organiza ali a cidade. Não é correto dizer isso, mas para vocês entenderem, é uma constituição do município, Na verdade, é a lei orgânica mesmo, e ela passou a ter, as seguintes alterações, a partir do artigo 1, e ela começa falando da organização institucional do município e sua divisão territorial. Então, o município de Cajamar é circunscrição do território do Estado de São Paulo, pertence ao Estado de São Paulo, estabelecida em lei com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, reconhecida pela Constituição da República Federativa do Brasil. A sede do município lhe dá o nome, tem a categoria de cidade, que é o município de Cajamar, e artigo 3, a transferência da sede do município dependerá de lei complementar aprovada por 2/3 dos membros da Câmara, aqui faltou o I aqui, 2/3 em 2 turnos de votação com exercício mínimo de 10 dias. Então, se for mudar a sede do município, tem que ter aprovação aí da maioria, dos membros da Câmara. E são símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino estabelecidos em lei, Então, guarde isso aí. Artigo 5. O município de Cajamar tem por objetivo fundamental desenvolver uma sociedade politicamente livre, socialmente justa e economicamente próspera, visando preservar a unidade territorial do município como meio de formação de uma comuna forte para possibilitar um harmonioso planejamento das áreas e recursos urbanos, industriais e ecológicos. Então, capítulo 2 vai falar dos distritos, e aqui eu chamo a atenção de você que está fazendo concurso. Às vezes você não é da região, não é da região oeste aqui de São Paulo, então não é daqui da área, e aí você está estudando e tem que estar atento que o município de Cajamar tem 2 distritos, o de Jordanésia e de Polvilho, tá? Não esqueça, porque isso pode cair como pergunta, quais são os nomes dos distritos de Cajamar? Jordanésia e Polvilho, tá? Parágrafo 1. Outros distritos poderão ser criados mediante lei municipal, observada a lei estadual, observando-se os seguintes requisitos, Para criar um distrito, precisa ter alguns requisitos, população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 5ª parte exigida para a criação de um município, tá? E também existência na povoação sede de pelo menos 250 moradias, escola pública, posto de saúde, posto policial. Então, para se criar um novo distrito, precisa atender isso aí. Anote, Parágrafo 2. A comprovação do atendimento às exigências enumeradas nesse artigo far-se-ão mediante, A declaração emitida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de estimativa de população. B. Certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores. C. Certidão emitida pelo agente municipal de estatística ou pela repartição fiscal do município, certificando o número de moradias. D. Certidão do órgão fazendário estadual e do municipal, certificando a arrecadação na respectiva área territorial. E E. Certidão emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública, de posto de saúde policial na povoação sede. Então, tem que atender esses requisitos para
poder aí criar um novo distrito, certo? A extinção do distrito dependerá da manifestação favorável da maioria absoluta dos membros do colégio eleitoral distrital, realizada através de consulta plebiscitária. Então nós vimos, né, estamos estudando, que existe essa possibilidade do plebiscito ou do referendo. Esse é um dos casos. Vai extinguir um distrito? Tem que fazer um plebiscito, tá? Artigo 7. Os distritos farão parte da estrutura da administração do município, podendo ser geridos na forma que melhor atender à sua realidade. Artigo 8. A administração distrital incumbe dar cumprimento aos atos baixados pelo prefeito e complementar a ação dos demais órgãos, né? Então, é uma descentralização administrativa ali, né? Os distritos, eles conseguem ali fazer alguns serviços e tal, né? Claro, pertence ao município, mas tem ali uma certa, como se fosse uma subprefeitura, né? Às vezes não, mas ali tem alguns serviços no distrito, certo? Competência do município, aquilo que é privativo, ou seja, exclusivo, né, do município, é tudo aquilo que diz respeito à questão local, né? Então, artigo 9, ao município compete prover tudo quando respeite ao interesse da sua população, cabendo-lhe privativamente, ou seja, exclusivo do município, dentre outras atribuições legais e constitucionais, né, é privado do município, as seguintes: 1. Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Exemplo, IPTU é um imposto municipal, né? Imposto de Propriedade Territorial Urbana. IPTU é um tributo, é um imposto municipal. A taxa de luz, né? Imposto municipal, certo? Então é de competência de quem? Do município. Pode o Estado fazer isso? Pode o Estado legislar sobre IPTU? Não, é privativo do município. Pode o Estado legislar sobre a taxa de luz? Não, é privativo do município, né? Bem como fixar e cobrar preços públicos. 2. Elaborar as leis orçamentárias consistentes no plano plurianual, é privativo do município organizar os seus gastos, o seu planejamento, né? A sua lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, a sua LOA, né? Lei orçamentária anual, né? Prevendo a receita e fixando a despesa, observando o planejamento adequado. Isso aqui é do direito administrativo, né? Financeiro, melhor dizendo. Tem que ter a LOA, tem que ter o PPA, né? Que é o plano plurianual, tem que ter a LDO, que é a lei de diretrizes básicas, senão o município não pode gastar, né? Administrar o seu patrimônio, organizar o quadro, estabelecer o regime jurídico de seus servidores, assim como plano de cargos, carreira e formas de provimento, dispor sobre a organização, concessão, permissão, autorização e execução dos seus serviços, adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, usar mediante requisição a propriedade particular em caso de calamidade ou iminente perigo público, prover sobre abastecimento de água, iluminação pública, esgotos e águas e galerias de águas pluviais. Então isso, claro, depende aí, né, do município, muitas questões aí, né, sobre essas questões aqui de iluminação pública, esgoto, galeria, abastecimento de água, né, telefones, mercados, feiras, matadouros e logradouros públicos, né. Então, também aqui sobre a questão municipal, vigilância, guarda e segurança dos seus bens, serviços, instalações, bem como exercício do poder de polícia administrativa no que tange as posturas do município. E aí muita gente fala, o que é isso, polícia administrativa, né? São serviços de fiscalização, fiscalização de comércio, fiscalização sanitária, né? Dos locais, restaurantes, bares, enfim, isso chama polícia administrativa, né? Porque tem poder de polícia, pode fechar, pode interditar, né? Então, polícia administrativa. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais. E 9, estabelecer o plano diretor, que é o que organiza a cidade, né? O que pode, o que não pode, área comercial, área industrial, né? Área mista, enfim. Planejando e promovendo o seu desenvolvimento integrado, estabelecer normas de edificação, né? 10,
Então, o que pode construir, o que não pode, os espaços, recuos, né? Calçadas, enfim. O uso, parcelamento e ocupação de solos urbanos, de loteamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas necessárias à ordenação do seu território. E 11, regulamentar a utilização das vias, ruas e logradouros públicos e especialmente na zona urbana. Conceder, permitir ou autorizar serviço de transporte coletivo e de táxi e fixar as respectivas tarifas, definir o itinerário e os pontos de parada dos veículos de transporte coletivo. Veja que são todos assuntos bem municipais, né? Então, é o município que tem que organizar ali o ponto de táxi, o ônibus, né? Enfim, ponto de ônibus, não é o Estado que vai fazer isso, não é o governo federal que vai fazer isso. Fixar os locais de estacionamento de táxis e outros veículos, por isso que eu digo, você precisa entender a legislação para você não ficar decorando, né? Poxa, estou vendo aqui que é tudo local, né? Então, você vai, mais ou menos, quando for responder, você vai ter essa visão, né? Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais, disciplinar o serviço de carga e descarga, fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem nas vias públicas, que circulem nas vias públicas municipais, organizar o trânsito, né? Isso é municipal. 12. Sinalizar as vias e logradouros urbanos e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação do lixo domiciliar. Prover sobre o tratamento ou remoção e o destino do lixo e de resíduos industriais de qualquer natureza, preferencialmente adotando a forma seletiva de coleta, preferencialmente, tá? Não é obrigatoriamente, né? Então, cuidado com isso, cuidado com essas trocas de palavras, né? 15. Ordenar as atividades urbanas, fixando as condições e horário de funcionamento de estabelecimentos industriais, prestadores de serviços, comerciais similares, observadas as legislações federal e estadual pertinente. Então, organização da cidade, né? Coleta de lixo, ponto de ônibus, ponto de táxi, vias, né? Tudo isso é município. 16. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio, contrato de gestão ou termo de parceria com instituições particulares. 17. Dispor sobre o serviço funerário, né, pompas fúnebres e cemitérios, encarregando-se da administração de quem forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas, né? Então, essa parte também de cemitério, que realmente dá muito problema nas cidades, né? Porque hoje existe toda uma legislação que você tem que cumprir da questão do próprio, né, a organização ambiental ali mesmo do cemitério, né? Enterrar as pessoas, enfim. Hoje existe uma série de regras, né? E algumas prefeituras têm até cemitérios, a prefeitura não, a prefeitura concede, né, ou permite, né, que entidades privadas explorem essa questão do serviço funcionário. Então são os cemitérios verticais que surgiram aí, né, com uma outra visão, mas isso é a fiscalização do município. 18. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade, propaganda em locais sujeitos ao poder de polícia municipal, que é a fiscalização, como eu já expliquei para vocês. E aqui nós vimos competências privativas, agora vamos ver competências comuns, que é comum ao município, à União e ao Estado, né? Ou seja, todos atuam ali, né? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Responsabilidade comum. Cuidar da saúde e assistência pública, de proteção à garantia das pessoas portadoras de deficiência, também, né? Município, União, Estado, né? Existe aí uma competência comum. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural.
proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência, né? Porque o Estado atua também na educação, às vezes nos municípios nos anos finais, às vezes nos anos iniciais e finais, né? Então, é uma competência comum, né? Projetos culturais, de ciência, proteger o meio ambiente, né? Combater a poluição em qualquer de suas formas, aí tem o IBAMA, tem as instituições estaduais, né? Tem aí, às vezes, a guarda ambiental, né? Polícia ambiental, enfim. Preservar as florestas, a fauna e a flora, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promover a integração social dos setores desfavorecidos, competências comuns, né, que não são só do município, são do Estado e da União, né? Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. E a competência complementar, né? Aquilo que compete complementar com o Estado. Ou seja, os dois, um ajuda complementando o outro, né? O município complementa uma ação do Estado. Zelar pela higiene e segurança pública, né? Então o município pode ter lá sua guarda municipal, ajudar na segurança, né? Promover a prevenção e o combate à extinção de incêndios, né? Políticas municipais também, conceder licença ou autorização para abertura de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais similares, fiscalizar nos locais de venda direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, estabelecimentos onde se realiza esse comércio. O Estado tem, né, a vigilância estadual e às vezes o Estado faz fiscalizações, às vezes com apoio do poder municipal, né, então eles se complementam aí nessas ações. Fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violarem as normas de saúde, higiene, segurança. Então, você tem lá uma clínica de saúde funcionando irregularmente, né? Fazendo procedimentos lá sem nenhum cuidado, então tem que ser interditada, por isso que é polícia administrativa, um restaurante, um supermercado, enfim. Segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros interesses da coletividade. 6. Conceder licenças, autorização, permissão, a respectiva renovação, prorrogação para exploração de portos de areia e pedreiras, desde que apresentados previamente pelo interessado laudos ou pareceres de órgão técnico do Estado para comprovar que o projeto a. não acarretará qualquer ataque à paisagem, à flora e à fauna. B. Não causará o rebaixamento do lençol freático. C. Não provocará assoreamento de rios, lagoas ou represas nem erosão, né? Então, a proteção ao meio ambiente, né? Também promover a defesa do consumidor, né? Então, tem o PROCON estadual, às vezes tem os PROCON, o PROCON municipal, né? E eles atuam aí na defesa do direito do consumidor. O que é proibido, vedado ao município no artigo 12? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Por quê? O Estado é laico, né? O município é laico. Não pode o município, né, estabelecer culto religioso, igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, gente, está garantido na lei que ninguém pode fechar a igreja, ninguém pode embaraçar o funcionamento dela, isso é lei, né? Não existe, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não existe, né? Está garantido na lei em todos os municípios, inclusive no Estado e também na União, certo? Isso é lei, né? Recusar fé aos documentos públicos, então você vai protocolar um negócio lá, ou vai, estou trazendo aqui minha certidão, pedindo fé, né? Porque o funcionário público tem fé pública, e aí você se recusa, não vou, não quero, né? E a pessoa, não, aqui está aqui o comprovante que eu paguei, né? E você se recusar ali a dar fé ao comprovante, ao pedido, enfim. Então não pode. Criar distinções ou preferências entre brasileiros, né? A lei é igual para todos, certo?
permitir, fazer uso, subvencionar, auxiliar de qualquer forma, com recursos pertencentes aos cofres públicos, estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins à administração. A administração não pode usar o dinheiro público para fazer propaganda político-partidária, porque já existe, né, o fundo eleitoral que é para isso, né, para os partidos políticos fazerem suas campanhas. Então, a administração municipal não pode tirar recurso do município para isso, né? E isso é improbidade administrativa, inclusive. Ortogar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado sob pena de nulidade do ato, ou seja, não vou isentar todo mundo, vou perdoar todo mundo, não é assim, né? Precisa provar que aquilo é de interesse público, que aquilo não vai causar prejuízos ao município. 6. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou serviço público, né? Então estão aí nos princípios do direito administrativo a impessoalidade. Eu não posso, eu sou prefeito, vou me promover, botar nome em tudo, né? Ou presidente da Câmara e tal. Então as publicidades elas têm que ser, né, caráter educativo, informativo ou de orientação. Não pode ser uma publicidade para se autopromover, tá? Capítulo 5 dos subsídios dos agentes políticos, né? Esse é o termo, né? Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, do presidente da Câmara dos Vereadores serão fixados observando o disposto na Constituição Federal e nesta lei orgânica, estando sujeito aos impostos gerais, inclusive de renda, e outros sem distinção de qualquer espécie, né? Então, quem estabelece os subsídios é a Câmara, né? É a Câmara para o próximo mandato. Ela não pode fazer para o seu mandato, né? Ela pode fazer para o próximo, tá? Mas é eles que aumentam os salários deles mesmo, né? Isso aí eu acho errado. Aí você começa a brigar com a prova. Não, você tem que responder o que a prova te pede e o que você tem que responder de acordo com a lei. A sua opinião, você guarda, né, no momento da prova. Mas não teria problema nenhum se as pessoas fossem, né, coerentes, justas e não fizessem nada errado. Porque alguém tem que aumentar o subsídio do prefeito, do vice, do vereador, né? Isso tem que acontecer em algum momento, né? E tem que ser alguém, né? E é a Câmara de Vereadores que faz isso, sempre para próximo mandato, tá? Parágrafo único, subsídios dos agentes políticos de que trata esse artigo serão fixados determinando-se o valor em moeda corrente do país. Artigo 14, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara, que eu falei, né? Observando os limites do que dispõe o artigo 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 152, parágrafo 2 e inciso 1, todos da Constituição. Ou seja, eu posso fazer qualquer salário para prefeito? Não, tem teto, né? Tem teto para o prefeito, né? Então não pode a Câmara chegar, não, agora nós vamos botar o salário. Não, existe um teto, certo? Então, por isso que é regulado pela Constituição. O subsídio do prefeito não poderá ser inferior ao maior padrão de vencimento pago ao servidor do município. Então, o prefeito não pode ganhar menos do que o servidor, né? O maior padrão. O prefeito é o teto do município, é o maior salário, né? E não pode ser menor do que o do servidor. O subsídio do vice-prefeito não poderá exceder a 60% do que for fixado para o prefeito, né? Então, o prefeito tem o seu salário e o do vice não pode exceder a 60%. Guarda esse número aqui. Parágrafo 3. Os subsídios dos secretários municipais não poderão exceder o fixado para o prefeito. Não pode o secretário de educação ganhar mais do que o prefeito, né? E o de saúde, né, não teria o menor sentido. Artigo 15. Os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, ou seja,
para a próxima, né? 90 dias antes do pleito eleitoral, então tem que ser antes, 90 dias antes da eleição, observando o que dispõe a Constituição Federal e os critérios estabelecidos nessa lei orgânica e os limites máximos previstos nas alíneas A, B, C, D e F do inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional, né, EC número 25 de 2000, tá, de 14 de fevereiro de 2000. Parágrafo 1. É importante você guardar esse número, não precisa guardar esse monte de inciso, uma linha, nada disso, isso aí não cai. Tá? Só estou falando para você que existe o teto colocado pela Constituição para você entender. Né? Parágrafo 1. Total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara, e incluídos gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais descritos nos incisos 1 a 6, 1 a 4 do artigo 29A da Constituição Federal, incluído pela emenda constitucional 25 de 2000, tá? Então, a despesa, né, da Câmara tem um percentual lá que é de 6%, se eu não me engano, estabelecido na Constituição, e que não pode ultrapassar isso. Por quê? Né? É uma forma de limitar. 6% já é um valor astronômico, né? Então, por isso que a Câmara tem renda boa, né? Então, o que acontece? Não pode extrapolar isso, porque entra aí na questão da lei de responsabilidade fiscal, dos gastos, né, do Legislativo. Parágrafo 2, assim como tem também limites para o Executivo. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento. Então não pode, guarda isso, 70%, né? Banca gosta de número, tá? Então anota aí, 70% é o limite para gastar com folha, né? Limite para gastar com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus vereadores e de seu presidente, tá vendo? Então a lei é amarradinha ali com seus limites, né? O subsídio do presidente da Câmara será fixado observando o que dispõe os artigos 37, inciso 10 e 11, 39, parágrafo 4 da Constituição Federal e o parágrafo anterior desse artigo, tendo como teto, né, o subsídio fixado para o chefe do Executivo. Então, o presidente da Câmara não pode ganhar mais que o prefeito, né? Pode até o prefeito, certo? Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara o desrespeito ao parágrafo 2, né, do artigo anterior dessa lei. E artigo 17, ato específico de cada poder fixará critérios de indenização de despesas de viagem do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, quando em missão ou atividade oficial. Então, olha só, pode cair como pergunta, né? O presidente da Câmara desrespeitou o parágrafo 2, né, do artigo anterior, que é o artigo que nós vimos o 15. Ou seja, ele gastou mais de 70%. O que é isso? Né? É crime de responsabilidade, tá? Certo? Artigo 17, ato específico de cada poder fixará critérios de indenização de despesas de viagem do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, quando em missão ou atividade oficial. Parágrafo único, a indenização de que traga esse artigo não será considerada como subsídio, né? Então, a indenização que fala aqui é você vai viajar, missão da Câmara lá, vai para Brasília, né? Tem hotel, tem táxi e tal, você é ressarcido dessas despesas ou você tem um adiantamento dessas despesas, isso não entra no salário, tá? Isso aí entra como adiantamento muitas vezes. Título 2 da Organização Política, disposições preliminares, né? Artigo 18, o governo do município é exercido pela Câmara Municipal, com funções legislativas, fiscalizadoras e julgadoras, e pelo prefeito, com função executiva. Então, prefeito é o executivo, Câmara de Vereadores é legislar e fiscalizar, né? Certo? Artigo 19, os órgãos do governo municipal são independentes e harmônicos entre si, né? Cada um ali com a sua estrutura. Parágrafo único, salvo as exceções previstas na Constituição Federal, é vedado a qualquer deles delegar atribuições à pessoa investida na função de um deles. Não poderá exercer a do outro, tá? E do Poder Legislativo, né?
O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos para cada legislatura, através do sistema proporcional, dentre cidadãos, dentre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. O número de vereadores, artigo 21, e muita coisa que a gente vai ver aqui, você vai ver na outra aula também sobre regimento interno, que também sou eu que estou lá, de coisas que são iguais, tanto é que eu vou dar até umas resumidas aqui na lei orgânica, tá? O número de vereadores, na ausência de regulamentação pelo TCE, será fixado pela Câmara Municipal por decreto legislativo até o final da sessão legislativa do ano em que anteceder às eleições, observadas as normas e limites nas alíneas do inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal. Artigo 22. O candidato a vereador será obrigado a residir no município, tá? Aí é obrigado mesmo, conforme dispuser a legislação federal, Senão era estranho, o cara ser vereador de Cajamar e morar mas às vezes tem coisas que acontecem, viu? Morar em Barueri, Santana de Parnaíba, Araçaribama, São Paulo, Mas aí não vivencia a cidade, Mas às vezes acontece. Das atribuições da Câmara Municipal. Cabe, artigo 23, à Câmara, com sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente, sobre assuntos de interesse local, inclusive complementando a legislação federal e estadual, sobre os tributos municipais e preços dos serviços públicos a quaisquer outros que venham prestar, sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual, tudo isso é votação da Câmara, tá, gente? Bem como a abertura de créditos suplementares especiais. Obtenção e concessão de empréstimos, operações de crédito, bem como forma de meio de pagamento, e sobre a remissão de dívidas e concessão de isenções fiscais, anistias e moratórias. Isso aqui eu também falo no regimento, tá? Então, só para você ter uma ideia do que é, para lembrar lá, porque nós vamos falar disso no regimento também, do que é aquilo que é de interesse da Câmara. Votar empréstimos, votar concessões, votar tributos municipais, tudo que é de interesse local e também complementando a legislação federal e estadual. Compete à Câmara, aí sim, privativamente, ali eu só dei uma amostra, aqui privativamente é função da Câmara, ou seja, é só da Câmara, eleger a mesa e constituir suas comissões. A Câmara tem várias comissões de educação, de obras, justiça e redação, finanças e orçamento, elaborar seu regimento, que é o que a gente está estudando nas outras aulas, organizar os seus serviços administrativos, funcionamento, político e prover cargos respectivos, iniciativa da lei de criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, ou seja, da Câmara Municipal, e fixação da respectiva remuneração, observando o princípio da paridade, o que for estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, paridade com o Poder Executivo, e dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer suas renúncias e afastá-los do exercício do cargo. Isso também competência da Câmara, A Câmara Municipal compete ainda, manifestar-se sobre desmembramento, fusão ou extinção do município e solicitar a intervenção do município nos casos previstos na Constituição Estadual. Também função da Câmara, se caso aconteça isso. É muito raro isso aqui, mas... Subseção 3 dos vereadores, a posse, no primeiro ano de cada legislatura, artigo 26, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, em sessão solene de instalação, independente de número, sobre a presidência do vereador mais votado entre os presentes, os vereadores prestarão e compromisso e tomarão posse. O vereador mais votado, ele preside ali a primeira sessão, e ele já vai convocar a eleição para eleger o presidente da Câmara e os membros da mesa, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Não é ele que vai ser o presidente, pode até ser, se ele se candidatar e for eleito, é ele, Mas a votação é entre os pares. Muita gente fala assim, o cara mais votado é o presidente da Câmara. Ele é ali, durante um momentinho só, Se ele não ganhar a eleição da Câmara lá, ele não é, Então, cuidado com isso.
Primeiro parágrafo, o vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, né? Salvo motivo justo aceito pela Câmara, pela maioria simples de seus membros, sob pena de perda de mandato. Então, algum problema de saúde do vereador, enfim, não pôde tomar posse, ele tem 15 dias, né? Ou se ele estiver internado, aí esse prazo pode ser até ampliado, né? É um motivo justo, né? Mas tem que ter um motivo justo, certo? Na mesma ocasião e ao término do mandato, o vereador deverá fazer declaração pública de seus bens, a qual será transcrito em livro próprio, constando a ata de resumo, para ver se não vai haver ali qualquer tipo de enriquecimento inadequado com o padrão de vencimento, né, o subsídio, melhor dizendo, do vereador. Das proibições e incompatibilidades, os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma expedido pelo pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Quando você ganha a eleição, sai o diploma, tá? Aí tem um prazo, né, para o TRE expedir esse diploma. Expediu o diploma, o vereador não pode celebrar ou manter contrato com o município, suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações, empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes. Então, não pode ter essa relação, porque ele vai ter poder, né, de fiscalizar e tal, e aí como é que ele vai ter comércio com o município, né? Não dá. Aceitar a comissão emprego remunerado das entidades mencionadas na linha anterior, não posso ser secretário, né? E desde a posse, aí desde o dia 1º, né? Ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o município, suas autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas ou fundações públicas, ou dele exercer função remunerada, porque fica incompatível, né? Eu sou fiscal e também tem uma empresa ali que tem comércio com a prefeitura, não tem sentido, né? Ocupar cargo de emprego ou função que seja exonerável ad nunto nas entidades enumeradas na linha A do inciso 1º. Então eu não posso ter um cargo lá de superintendente da Caixa de Previdência ou do Instituto de Previdência, que é um cargo exonerável, ad nunto, né? Pode ser demitido a qualquer momento. É o cargo de secretário, né? Quando eu fui secretário, é um cargo ad nunto. O prefeito pode olhar e falar assim, não te quero mais. Pum, demite, né? Manda embora. Isso é exonerável, exonera, né? Não demite, exonera, né? Que demissão é punição, né? Exoneração ad nunto significa a qualquer tempo, tá? Então não pode. Ele pode ser secretário? Sim, se ele se afastar de vereador. Ele se afasta de vereador e assume aí sim um cargo que seja ad nunto, mas ele não pode exercer, né, ao mesmo tempo. Não dá, tá? Então, eu, por exemplo, né, quando fui chamado para ser vereador, eu, né, fui convidado para ser secretário. Então, eu fui lá e me licenciei da Câmara e assumi o cargo de secretário, tá? Aí, quando eu saí de secretário, voltei para o cargo da Câmara. É assim que funciona, né? Exercer outro mandato eletivo federal estadual, você não pode ser deputado e vereador, né? Obviamente, ou senador ou prefeito, né? Um cargo só. Patrocinar a causa em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas na linha A do inciso 1º desse, né? Então, você, né, defender aí uma empresa e tal. Não poderá votar nas deliberações da Câmara o vereador que tiver interesse pessoal no resultado da votação. E 4, residir fora do município, né? Então, não pode. Artigo 28. O servidor público no exercício de mandato de vereador ficará sujeito às seguintes normas. Havendo compatibilidade de horários, isso aqui é muito interessante cair como pergunta, né? Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de cargo eletivo. Então, vamos supor, sou professor de Cajamar, me elegi vereador. Eu posso ser professor, trabalhar, receber o meu salário de professor e também ser vereador? Se tiver compatibilidade de horário, posso, tá? E se eu for médico e me eleger vereador, eu posso ser médico e vereador? Pode. Se houver compatibilidade de horário, pode. Aí você recebe o valor do médico, né? Tem que trabalhar, né? Tem que ir lá, né? Tá. E recebe também o do vereador. É, professor? É. E aí pode cair como pergunta, aí a pessoa fala, não pode, se é vereador tem que se afastar. Não, se houver compatibilidade de horário,
Pode, tá? Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Subseção 3 da inviolabilidade, né? E aqui precisa ter cuidado com isso, né? Os vereadores, artigo 29, os vereadores no exercício do mandato são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no território do município. Ah, então o vereador pode fazer qualquer coisa. Não é bem isso, né? Inviolável na opinião. E opinião tem que respeitar, né? Você não pode transgredir certas coisas, né? Você não pode ser punido por sua opinião, palavra, voto, né? Então, mas você não pode violar a lei, né? Então tem que ter cuidado com isso. Essa inviolabilidade tem gente que leva para o extremo. Ah, eu posso falar qualquer coisa. Então não é bem assim, tá? Artigo 30, os vereadores, é que nem liberdade, gente. Liberdade, então liberdade eu posso fazer qualquer coisa, posso sair matando as pessoas, porque eu sou livre, quero matar todo mundo. Não é isso. Eu quero ser nazista, não é isso, né? Pode isso? Não, por quê? Princípio da liberdade, né, gente? A liberdade não pode desrespeitar o outro, coisas supremas como a vida, né? Então, isso precisa ter claro, né? Porque as pessoas às vezes levam os termos ao extremo. Inviolabilidade, né? Ele não pode ser punido porque ele é contra o governo, porque ele criticou o governo, porque ele está fazendo um papel de oposição. É isso, né? Então, isso é que é inviolabilidade, né? Artigo 30. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram deles receber informações, né? Então, às vezes você recebe uma informação de um funcionário que está tendo corrupção lá na merenda, e aí, né, você não é obrigado a testemunhar sobre isso. Você foi lá e denunciou e tal, né? Então, tem essa questão. Subsídio dos vereadores, né? Artigo 31. Os vereadores serão remunerados por meio de subsídio, esse é o nome correto, tá? Observadas as disposições contidas na Constituição Federal, nos artigos 13 a 17 dessa lei orgânica. Parágrafo único. Se a Câmara não fixar o subsídio, ele será automaticamente atualizado de acordo com o IPCA e IBGE ou de outro índice que vier a substituí-lo, né? Então, as correções aí dos salários dos vereadores, né? Salários, subsídios é o termo correto, né? A gente por mania fala salário. Dá licença, o vereador poderá se licenciar, né? Por moléstia devidamente comprovada, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou interesse do município, para tratar de interesses particulares por prazo determinado nunca inferior a 30 dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença e desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessões legislativas, e aí é convocado o suplente, né? 4. Para exercer cargos em comissão no município, né? O que aconteceu, por exemplo, comigo, né? Chamado para ser secretário de interventor municipal, podendo optar por subsídio no mandato, ou ainda secretário de Estado ou ministro de Estado, tá? Então, aí pode se licenciar, né? Por 120 dias a mulher em caso de parto ou adoção, guarda aí, né? Por 5 dias o homem após o nascimento ou adoção. Parágrafo 1. Para fins de percepção de subsídios, considerar-se como exercício vereadores licenciados no inciso 1, 2, 5 e 6 desse artigo, né? Então aqui não, né? No 4 não, porque você vai perceber o subsídio de secretário ou de ministro de Estado, seja lá o que você for para lá. Parágrafo 2. O vereador investido em qualquer um dos cargos indicados no inciso 4 desse artigo considerar-se-á automaticamente licenciado, que é esse aqui, né? Foi o meu caso. E parágrafo 3, nos casos do inciso 1, 2 e 3 desse artigo, a licença dependerá de requerimento que será lido na primeira sessão após o seu recebimento. A licença prevista no inciso 2 depende de aprovação do plenário, nos demais casos será concedido pelo presidente, né? Então, só a 2 que tem que ser pelo plenário, né? Só lembrando aqui, a 2 é para desempenhar missões temporárias de caráter ou cultural ou de interesse do município, né? Os demais são requerimento, tá? Por requerimento. Ok? A gente vai fazer por blocos, né? Então, só para vocês irem entendendo aí a lei orgânica, o regimento, depois nós vamos fazer também questões para você
melhorar aí, né? Lembrar aí e também absorver a lei, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.